Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu vou gravar vários vídeos, né? Porque essa gravação também é a versão free, eu só posso gravar 15 minutos, tá? Então, eu vou salvar tudo no YouTube, porque depois é mais fácil para vocês abrirem. Daí eu mando os links para vocês pelo WhatsApp e vocês vão abrindo pelo o YouTube, tá bem? Então, nosso assunto de hoje é ferramentas da qualidade, certo? E aí é o seguinte, ó, na nossa programação, a gente tinha aí como ferramentas da qualidade que a gente ia ver todas essas aqui. Só que essas aqui que agora estão em vermelho, né? Na verdade, elas fazem parte do programa lá da introdução a qualidade. Então, para vocês não verem duas vezes, eu não sei se algum de vocês já fez, talvez não, né? Porque ela não é pré-requisito para esta. Então, se vocês não fizeram ainda, quem já fez, já viu. E se ninguém fez ainda, vai ver essas aqui. Então, a gente vai excluir do nosso programa essas aqui que estão em vermelho, tá bem? Então, nós vamos ver fluxograma, brainstorming, porque o brainstorming é uma ferramenta que tu pode usar para qualquer coisa, na verdade, né? O diagrama de dispersão, que é um gráfico, e nós vamos falar também em ferramentas sobre plano de ação. Como que se faz plano de ação? Esse aqui também tu pode usar para qualquer coisa, né? Brainstorming, o plano de ação, você usa para qualquer coisa, certo? Bom, então, nós vamos começar com o fluxograma, tá? Então, o nosso plano hoje é assim, ó. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o fluxograma, tá? O que vocês têm aqui. Depois eu vou gravar um vídeo específico sobre um exercício que está resolvido. Depois, vocês vão resolver os exercícios que estão lá no ambiente virtual, que eu vou postar, tá? Os vídeos eu não vou postar lá porque não vai carregar, tá? Então eu vou postar só o exercício. O material eu não vou postar porque ele tá na apostila de vocês. Então não é necessário, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Fluxograma. Opa! Então, o que é um fluxograma, né? O fluxograma é, na verdade, a representação gráfica das atividades de um processo. É bem importante porque o fluxograma, né? Tem algumas empresas que fazem as suas instruções de trabalho, o seu através de fluxogramas, porque ele é gráfico, ele é simples, né? Desde que as pessoas que estão trabalhando entendam aquela representação gráfica, ele é bastante prático. Então, é importante que a gente aprenda a fazer, a construir fluxogramas. Ele nada mais é do que uma representação de um processo. Ao invés de descrever o processo fase a fase, por exemplo, com descrição e tal, eu descrevo de uma forma gráfica, porque como o fluxograma ele tem elementos que são conhecidos por todos e no mundo todo, ele é uma linguagem bastante prática, né, para a gente conseguir descrever um processo, tá bom? Então, além da sequência, ele mostra o que é feito em cada etapa. Os materiais que entram, que saem do processo, decisões que tem que tomar, por exemplo, assim, sei lá, isso aqui é aceitável, não é aceitável. O fluxograma, ele define bem direitinho. E as interações também, né, que existem entre uma fase e outra do processo. Se isso aqui tá certo, eu vou para cá, se não tá certo, eu vou para lá. O fluxograma é muito utilizado na lógica de programação, né? Programação de computadores, de fazer
programas, né? É muito usado na lógica de eu definir um sistema, né? Então, é importante que a gente faça isso aí. Então, o fluxograma, ele torna mais fácil a análise de um processo. As entradas e os fornecedores, as saídas e os clientes e os pontos críticos. Quais são os pontos críticos? Aqueles em que eu preciso tomar decisões. E no fluxograma é bem claro aonde a gente precisa tomar decisões. Ok? Bom, ele então utiliza uma série de elementos e de símbolos, né, para representar as etapas de um processo. Esses símbolos, eles são utilizados para o mundo inteiro, por isso que é importante a gente estudar quais são esses elementos e também, assim, a gente ter uma ideia, né, para construir um fluxograma, né, que tipos de elementos a gente utiliza. Bom, esse elemento, um círculo, é um conector. Às vezes, um fluxograma ele é bastante extenso. Então, eu junto vários fluxogramas, por exemplo, assim, ó, se numa determinada etapa eu faço um outro processo todo de fluxograma, eu uso um conector. O que é um conector? Ele é, por exemplo, assim, ó, eu tomo uma decisão, por exemplo, assim, ó, a partir desse ponto eu uso um outro processo, um outro fluxograma. Então, eu uso um conector, um círculo, e indico qual é o problema. Normalmente, a gente indica por A, B, C, né? Então, esse círculo aqui, ele é utilizado para isso, tá? A seta é o fluxo, quer dizer, para onde vai? Ele é um conector também. Ele conecta uma atividade a outra. Então, depois a gente vai ver no exemplo, né, como é que se usa esse elemento, tá? Em alguns casos, né, quando tem transporte, né, quando eu vou fazer um transporte de um local para outro, eu uso este elemento aqui, que é uma seta larga, tá? Quando eu vou fazer um transporte de um local para outro. O mais utilizado é esse de processo, os mais utilizados, né? Esse de processo e esse aqui de decisão, né? Então, um retângulo comum é um elemento usado quando a gente tem um processo, né? Quando eu tenho uma atividade, certo? E esse losango aqui é quando eu tenho uma decisão. Quando eu vou deixar armazenado, né? Quando eu quero indicar que tem uma armazenagem de produto ou de matéria-prima, eu uso esse conector aqui, tá bom? O armazenagem. Tá bem? Vamos adiante? O conector, então, é o que a gente estava dizendo, ele une vários fluxogramas. Se eu preciso dividir esse fluxograma em vários, eu uso esse conector. O fluxo indica a sequência das etapas no processo. Isso a gente vai ver depois no exemplo, tá? Transporte indica a movimentação de material. O processo é a etapa, a atividade. E quem que faz essa atividade são registradas no interior do retângulo. Então, quando a gente vai dizer qual é a atividade, o mais importante para a gente construir um fluxograma é a gente ter a sequência das etapas, tá? Isso é o mais importante para a gente construir um fluxograma. A armazenagem indica que o produto está armazenado no longo da cadeia. Então, por exemplo, assim, ó, eu terminei essa etapa do processo aqui e aí o produto vai para a armazenagem. Aí eu uso aquele elemento, aquele símbolo de armazenagem para dizer
que o produto vai ficar armazenado antes de seguir a próxima etapa do processo. Tá? Adição de matéria-prima, ele indica então que está entrando matéria-prima na etapa do processo, né? Decisão, isso aqui é importantíssimo que a gente aprenda a usar mesmo. Ele indica o ponto em que a decisão deve ser tomada. Então, a questão é escrita dentro do losango. Sempre que eu tiver esse elemento decisão num fluxograma, eu tenho que ter uma saída dizendo sim ou não, né? Se eu vou decidir qualquer coisa, eu vou decidir se uma etapa segue ou não, eu tenho que dizer o sim ou não. Então, sempre que a gente usa este elemento de um fluxograma, eu tenho que ter o sim e o não, certo? Então, uma decisão nunca ela é unilateral, né? Se eu tenho uma decisão, eu tenho que ter pelo menos 2 caminhos, que é o sim ou não, no caso do fluxograma. Então, isso aí é obrigatório, tá bom, gente? Bom, para que se usa um fluxograma, né? Um fluxograma ele é usado para entender um processo, identificar oportunidade de melhoria, para desenhar um novo processo, né? Para facilitar a comunicação das pessoas e disseminar a informação sobre o processo. Pode ser usado como uma instrução de trabalho para as pessoas. Engenheiro que adora fluxograma, né? Mas que é muito bom mesmo, é uma ferramenta bem importante. Como que se usa um fluxograma? Primeira coisa, defina o processo a ser desenhado. Definir qual é o processo é o primeiro passo para a gente ter um fluxograma. Um fluxograma ele é sempre um processo, tá? Então, escolha um processo e crie um produto, um serviço mais importante do ponto de vista do cliente, certo? Um processo, como a gente já viu, né? Ele é sempre uma transformação de uma entrada, né? De um input em um output, que é uma saída, né? Então, eu preciso escolher este processo. Elaborar um macrofluxo desse processo, identificando os grandes blocos, né, de atividades. Então, eu ter uma sequência de atividades é importante. É descrever qual é que é o fluxo das atividades antes de construir um fluxograma. Então, nós vamos ter exercícios aí depois. Então, é importante que vocês sigam estas etapas, tá? Montar, né, para a elaboração do fluxograma, um grupo composto pelas pessoas envolvidas nas atividades do processo. No caso de vocês agora, né, vocês vão fazer o exercício individualmente, porque cada um está na sua casa, se protegendo, né? Então, não vai ter interação. O ideal seria fazer, né, com interação, mas nós vamos fazer sozinhos, tá? Detalhe as etapas do processo e descreva as atividades, os produtos, os serviços que compõem cada uma delas. Então, assim, ó, cada etapa tem que ser bem definida, tá? Nós vamos fazer um exercício depois, que eu vou gravar um vídeo específico para isso, em que as etapas estão lá definidas e nós vamos construir o fluxograma juntos, tá bom? Identifique os responsáveis pela realização de cada atividade identificada. No caso, vocês vão fazer o fluxograma sozinhos, né? E cheque se o fluxograma corresponde à forma como o processo é executado e faça as correções. Então, depois de construído o fluxograma, checa se ele está de acordo com as etapas do processo identificadas. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo aqui, porque já está no final do tempo, tá bom? Então, a gente se vê no próximo ali, tá bom? Beleza? Até!